Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Estamos com o Gustavo Gaia aqui, todos os inscritos ao canal dele. Deixar o link aí na descrição e antes de qualquer coisa se inscreva no canal e deixa o like. E sem enrolações, vamos com o vídeo. Daqui a alguns anos, ou talvez algumas décadas, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer para que esse caos nunca mais aconteça novamente, as mentes mais brilhantes, os cientistas, tá? Os psicólogos, os psiquiatras devem fazer um profundo estudo sobre o que aconteceu com a mente dos jornalistas nesse período que a gente está vivendo. A gente vê jornalista defendendo o monitoramento do Pix para taxar as pessoas mais pobres. Depois vê jornalista defendendo que você realmente não deve comer laranja, deve comer outra coisa, que não deve comer picanha, vai comer pé de galinha. E por que o pé de galinha é bom? Que, olha, meu Deus do céu, o povo está morrendo, mas entenda por que isso é bom. A gasolina subiu, mas entenda por que isso é bom. Agora, mais essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que é, assim, é de enojar. Não tem como ter nojo o bastante da imprensa ou do que virou a imprensa brasileira. Não posso nem chamar de imprensa. Uma jornalista aqui passando pano para comida estragada. Defendendo o projeto que até o governo viu que era besteira. Até o governo viu que foi uma merda que eles falaram. Aí a jornalista vai falar, não, comida depois do prazo da validade pode comer. E depois dela, aí eu vou mostrar um outro jornalista que já acordou, que tá na Globo. Mas vamos lá. Olha, passou da data de validade, não é que tá podre, você ainda pode dar para a criança comer. Você evita o desperdício. Só que as pessoas simplesmente, elas querem levar o debate por baixo, elas querem partir para agressão, José. Passou da data de validade, a criança pode comer. A data de validade não é que tá podre, você ainda pode dar para a criança comer. Passou da data de validade, dá para criança comer. Bom, beleza. O que está acontecendo? Alguns bolsões de sanidade começaram a surgir. Isso é impressionante, é quase um exorcismo que está acontecendo. Um desses bolsões de sanidade é esse aqui, ó. Sempre defendendo Lula e batendo no Bolsonaro. Olha o que esse cara falou. Nem lembro o nome dele não, mas vamos lá. Primeiro acordou tarde para um problema que muita gente vinha falando aqui em Brasília. Não é de hoje que empresários falam sobre isso, economistas falam sobre isso. É estranho a demora para o governo entender que isso estava tirando popularidade do presidente e gerando mau humor na população. Não é de hoje. Então o governo demorou muito. Será que foi o Sidônio que lembrou? Gente, olha... O governo demorou muito para entender que a população do país dele está passando fome. Na verdade, o que está acontecendo é o preço do alimento que está caro aí, viu? Então, parece que o governo acordou para um momento que não tem muito o que fazer agora. Não há o que fazer, né? O que você poderia fazer foi o que a Ana disse, mexer no câmbio. O governo resiste a adotar novas medidas fiscais para derrubar mais o câmbio. Agora, estão falando em chamar, Andréia, esse filme eu já vi várias vezes, não dá em nada, né? Uma transferência de responsabilidade. Vamos chamar produtores em Brasília, vamos chamar donos de supermercado em Brasília, vamos chamar frigoríficos, vamos chamar a rede de distribuição em Brasília para conversar, para checar quais são as medidas que devem ser adotadas. Gente, não dá para inventar a roda, né? É mecanismo de mercado. O governo prometeu hoje que, olha, o preço dos alimentos, que estiver muito caro aqui dentro e lá fora estiver mais barato, vamos reduzir a alíquota de importação. Não vai encontrar quase nada para importar. Esses produtos que estão subindo mais aqui no Brasil estão mais caros lá fora também. Subiu no Brasil porque subiu lá fora também. Então, isso não soluciona. Pode solucionar pontualmente, mas por questão de quebra de safra no Brasil, o problema é localizado no Brasil, né? Você teve um problema de produção no país, então vamos importar produtos. É caro, então vamos baixar a alíquota de importação. Mas o fenômeno atual é diferente, né? Quando você teve os eventos climáticos extremos, tudo bem, mas agora não. Agora o problema é o câmbio e o preço... O problema é o câmbio que foi causado pelo governo. Em vários momentos, pelas falas do Lula, presta atenção, o Lula abriu a boca, o povo passou fome. Subindo aqui e lá fora, isso não resolve. O que vai resolver é o mercado. Queira o governo sim, queira o governo não. É isso. Até o governo hoje está insistindo muito nisso. Acho que ponto positivo para o governo dizendo, olha, nada de intervenção. Essa palavrinha que gerou toda essa confusão. Foi, o Rui Costa disse que vão fazer uma intervenção no preço dos alimentos. Toda vez que se teve intervenção em qualquer lugar do mundo, o alimento foi embora, desaparece das prateleiras. Todas as vezes. Bom, aqui nós tivemos dois exemplos, né? Uma jornalista defendendo vender comida com prazo de validade vencido e o outro já percebendo que, você viu o que ele falou, né? Não tem nada que esse governo possa fazer. O que isso quer dizer?
O governo já colocou o Brasil num buraco que já não consegue sair. Esse governo perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade, os investimentos não voltam mais. O agro não quer mais reinvestir em novas plantações e novas safras, porque não confia nesse governo. Quem tem empresa no Brasil não quer expandir, não quer contratar, e a tendência é ficar tudo mais caro. A economia está desacelerando, até o IBGE tentou fabricar um número falso, mas ela admite que a economia está desacelerando. Nós temos várias matérias dos jornalistas mesmo, que já estão lavando as mãos e falando, olha, eu não tenho nada a ver com esse governo, viu? Não, esse governo ajudaram a colocar o cara lá. Defenderam as ações ilegais da Suprema Corte Brasileira e do Supremo Tribunal Eleitoral para ajudar a colocar o cara lá. E agora que o cara está destruindo o Brasil, eles estão lavando as mãos e dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou contra essa política. Peraí, tá tudo mais caro, o Brasil tá mais perigoso, você pode ser preso pela sua opinião, mas agora vocês dizem que não tem nada a ver com isso, que não foi culpa de vocês. Ah, vai lá se lascar, né? Bom, resumindo, tá? O jornalismo morreu, mas tem alguns bolsões de sanidade surgindo por aí. Esse é um daqueles vídeos que eu gostaria muito que chegasse até o Guga Chakra e a cúpula do jornalismo da Globo. Porque assim, quando o Biden venceu as eleições em 2020, todo o jornalismo brasileiro começou a falar que agora o mundo terá paz. Finalmente as coisas ficarão mais pacíficas, o mundo terá mais paz sem o Trump. Lembrando, Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que não iniciou nenhuma guerra, tá? Aí chega o Biden, faz aquela cagada no Afeganistão, retirando as tropas, deixando todo o armamento, todas as armas, todas as munições para trás, municiando e armando grupos terroristas. Depois nós temos aí a Hamas invadindo Israel e matando todas aquelas pessoas inocentes, sequestrando mulheres, decapitando crianças. E aí tem a Rússia invadindo a Ucrânia. Um ano depois que o Biden assumiu, a Rússia invade a Ucrânia. E a compreensão internacional foi que realmente a fraqueza americana, como o líder dos Estados Unidos era uma pessoa fraca, os ditadores do mundo estavam tentando expandir seus territórios porque sabiam que não teria uma reação dos Estados Unidos. A imprensa carimbou de fake news. Isso é fake news, isso é absurdo. Na verdade, com o Biden é 1000 vezes melhor, tal. O que acontece? Esse aqui é o ditador da Rússia, o Vladimir Putin, dando uma entrevista. E durante a entrevista ele simplesmente admite que o Biden ter assumido a presidência dos Estados Unidos é um dos principais motivos de ter essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Duvida? Escuta dele, então. Нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли. Aqui ele admite que a vitória do Biden foi a derrota, né? O Trump foi roubado. Foi roubado as eleições lá. O ditador da Rússia admite isso. Aí ele fala. Победу. То, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Talvez não houvesse a crise na Ucrânia que surgiu em 2022. Olha só que loucura. Aqui, o líder da Rússia admitindo, né? O Metrópolis até soltou. Putin disse que guerra com a Ucrânia não aconteceria com Trump no poder. Em mais um afago a Trump, Putin ainda afirmou que as eleições de 2020 vencidas por Biden foram roubadas. Alexandre de Moraes, eu acho que tem que colocar esse cara aqui no inquérito das fake news. Não, manda a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão lá na casa do Biden, lá, ó. Do Biden não. Do Biden também, né? Do Putin, porque tem que ter busca e apreensão. Resumindo, vamos voltar aqui. Quando se coloca um líder fraco, outros países começam a querer expandir seus territórios porque sabem que a pessoa é fraca. Olha que curioso. A Venezuela invadiu o território brasileiro esses dias para trás, sabia? Num exército que o governo venezuelano fez sem avisar as Forças Armadas brasileiras e o Lula, o Maduro colocou vários, eu não sei o número exato, mas assim, dezenas de soldados da Venezuela para invadir o território brasileiro. E depois voltaram para lá, mas isso é um ato de total e completo desrespeito. Maduro percebe que o Lula é tão fraco, que o Maduro já está começando a encenar algumas invasões. Chegou a falar durante um discurso que
as tropas brasileiras vão ajudar a ditadura Venezuela a invadir Porto Rico. Porto Rico é um estado, é um país-estado que faz parte, quase que faz parte dos Estados Unidos. E aí fica, olha a situação do Brasil agora, né? Já foi humilhado pelo Zelensky ontem também, falando que o Brasil hoje não tem importância nenhuma. E tem um detalhe que eu achei super interessante, inclusive. Vou ver se eu acho que eu separei aqui em algum lugar. Aqui, ó. Olha que gracinha isso aqui, ó. Ninguém fala do Brasil. Olha que gracinha. Isso aqui saiu hoje. Ninguém fala do Brasil hoje, diz Vélez do Nubank. O cara do Nubank disse o seguinte, olha que legal. O Brasil está fora do radar dos investidores que participam do Fórum Econômico Mundial, em Davos, neste ano. A afirmação é do cofundador e presidente do Nubank, David Vélez, que participa pela segunda vez do evento. Ninguém fala do Brasil hoje. A gente não está no radar de ninguém. E ele é do Brasil, né? A gente não está no radar de ninguém. Acabou. Segundo Vélez, o país e a América Latina estiveram no foco há alguns anos, pelo tamanho de sua população e mercado de consumo. Agora, no entanto, preocupações com a questão fiscal pesam. Muito investidor saiu do Brasil e já perdeu a confiança. E uma vez que a confiança é perdida, é difícil recobrá-la. Ou seja, investimento indo embora do nosso país. Parabéns a todos vocês que fizeram L. Mas só um detalhe, voltando aqui. Queria muito que a Globo assistisse essa fala do Putin. Eles devem ficar revoltados, né? Venderam a ideia de que só Biden traria paz, Biden trouxe foi guerra, e hoje nós temos o maior número de guerras, muito maior do que na época que Trump foi eleito no seu primeiro mandato. Um abraço. Com o alto de preços nos alimentos no Brasil, jornais fazem reportagens sobre a xepa, jejum e consumo de alimentos mofados. A inflação no Brasil A inflamação nos alimentos no Brasil tem ultrapassado os gôndolas dos supermercados e transformado-os em hábitos alimentares de milhões de brasileiros. Reportagens dos principais veículos de imprensa do país têm registrado como práticas que antes eram escolhas ou até evitadas por muitos estão se tornando realidade cotidianas, e o caso da xepa das feiras, a doação do jejum intermitente e até reaproveitamento de alimentos mofados e estragados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.